que me deu essa semana. Até foi ontem. Até que eu pedi oração pro colega meu do serviço, que ele foi operado. E aí, ontem ele simplesmente chegou para mim e disse: seu João, eu disse: o que tu quer, banho? Deixa eu trabalhar. Ele disse: não, desce aqui. Eu estava em cima da banca, estava fazendo esgoto. Aí eu desci. E ele veio, se abraçou em mim e botou o peito. E como ele aí ficou me apertando, e aquilo me tocou no coração. Eu começava a falar a palavra para ele. Aí ele disse, me perguntando, me abraçado e nem me perguntou: será que Deus vai me aceitar por tudo as coisas erradas que eu fiz? E eu digo: o baiano, tu não fez coisa mais errada do que eu. E ele me aceitou. E eu não estou aqui agora te abraçando e falando que eu não sei o que tem no coração, mas Deus sabe, conhece o teu coração desde a hora que tu estava no ventre da tua mãe. E ele começou a chorar. Ele disse assim: agora, esse final de semana eu vou procurar a igreja, eu vou ir. Deus. E ele era um guri que eu gosto muito dele. Mas nós temos as nossas brigas, mas é pro bem dele. Ele usava muita droga e já estava apelando para pedra. E aí eu digo: baiano, isso não dá camisa para ninguém. Tu manda 400 quilos, 500 quilos para tua mãe e o resto tu bota tudo fora em cachaça e droga. E aí chegou o William, que agora no final do ano, veio de lá do Piauí, e aí começou a puxar ele. E aí eu digo: William, tu que cuida do pagamento dele, dá tanto para ele e deposita o resto para a mãe dele. Ou guarda na tua conta, não dá para ele. Ele disse: não, vou botar na conta dele, mas vou ficar com o cartão dele. Eu digo: tá. E aí ele parou, se endireitou, parou de beber, não tá fumando bem pouco, que eu já vi. Não tá usando droga, ele me falou. E ontem ele veio e me fez sair. Deus. E aí eu comecei a falar de Deus. E aí ele está sempre me perguntando. Meus irmãos, eu estava, antes de sair de casa, eu estava vendo uma palavra e aí agora eu cheguei aqui. Até parece que eu já estava adivinhando. Né? E aí cheguei aqui e abri aqui em Salmos 27, 4. Salmo 27, versículo 4. Amém? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É uma coisa que todos nós pedimos, né? Aleluia. E queremos. Tomara que nós vamos morar com ele. Amém. Aleluia. Deus bendito. Como eu estou sempre falando também lá no serviço para todos nós, já foi cantado um hino aqui, sem ovelhas. Ele está só esperando a 100, as 99 estão com ele, né? E ele está procurando
Ele achar uma que falta. E no momento que ele achar, ele vem buscar a igreja. Amém? Deus, meu Deus. Vamos orar. Então, Deus, ó Pai, eu te peço, Pai, fique com nós aqui, Pai. Já dá para sentir a sua presença, Jesus. Oh, Deus, eu te peço, santifique, não nos deixe, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe, Pai, todos nós aqui, Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor guarde também, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus bendito, Pai. Deus poderoso, Deus santo. Deus eterno. Vamos nos apresentar, irmãos. Quero o filho, Elisete, a irmã Hilda, a irmã Marilene, a Deusa, o irmão Ronaldo, a irmã Zila, o irmão João. Continuam na caminhada, João. Está ganhando alma. A irmã Yara, o Sérgio, o Osmar, o Senhor, o presbítero José, que está administrando a palavra. Vamos erguer as nossas mãos e vamos dizer juntos: sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. A minha vida, Jesus a transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me ama, me mostra o teu sorriso, aperte a minha mão. Se tu me ama, eu dou no coração. Me mostra o teu sorriso, aperte a minha mão. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Deus que está neste lugar. Conta pra Jesus aonde é tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. Tudo que tu precisa, conta pra Jesus. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho dor e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino da vitória, eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino da vitória, eu vou cantar no céu. Amém. Sentar uma igreja, os irmãos mais continuam no louvor, estava louvando sobre os dois hinos, e no primeiro hino nós já vamos servir os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Deus bendito, Deus bendito. Meu violão deu um problema nas cordas, não pegou financiando direito, eu tenho que trocar as cordas também. Eu não estava dizendo que essas cordas aqui também não se muito velho. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Nosso aleluia. pastor Márcio. Quero saudar. Quero dizer que para mim é motivo de alegria nós estarmos aqui hoje, né? Porque na verdade do evento, mas faz tempo que eu não saio, que eu não canto, eu não saio de uma dúvida ali, e nós vamos fazer. Minha esposa quer cantar comigo? Cantar uma comigo, depois Solta a voz. Aleluia. Só os irmãos só falam assim, olha. Amém. Meu violão não deu mais. Mais alto que o sol, mais alto que a lua, eu quero morar. Mais alto que o céu, além das estrelas, eu quero habitar. Onde a alegria
Aleluia. O violão não deu mais. Ô, glória a Deus. Mas Aleluia. Ô, glória. Dias usaram tudo. violão você tem, você não tem a história. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Como a gente costuma dizer, né? O soldado tem que estar preparado. Eu estava preparada hoje para louvar o Senhor. Mas estamos aqui para adorar e bendizer Ô, o glória a santo nome de Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos escutar com a igreja, então, um grande coral, que é o meu forte, né? Adoro corais. O hino 192. Às vezes acho que os irmãos perguntam, por que a irmã canta tanto esse hino? Glória a Deus. Mas foi o Aleluia. sangue de Jesus aprovado para que hoje nós estivéssemos aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Ô, glória. Sangue, 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ô, glória. Os pecados carregou, de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Aleluia. Senhor. Ô, glória. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Aleluia. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Aleluia. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Aleluia. Pela grande redenção do Calvário. Aleluia. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ô, glória a Deus. És um grande pecador, eis aqui meu Salvador. Aleluia. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal. Se graça tal. No Ô, glória. Aleluia. Pelo sangue, Aleluia. somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, Deus Eterno. Aleluia, Senhor. Muitos, para não dizer a maioria, se fosse possível pagar, irmãos, trabalhariam a vida e pagariam a sua salvação para saber de graça. Basta crer. Só que é necessário crer em algo que não vemos. E aí, esse mundão velho, esse velho. E o mundo velho, nós sabemos, temos experiência, né, João? Todos aqui, tu está começando a caminhar e sabe como a gente era, como foi, como é depois do sangue que nos purifica, nos lava, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E o Espírito Santo é assim, ele vai pegando as almas
e vai transformando em ganhador de alma, pregador, cantor, às vezes tudo ao mesmo tempo, e Deus vai usando ele fora aí. E aonde o João vai, eu não posso ir. Aonde o Osmar vai, eu não posso ir. Aleluia. Nem vocês vão lá em Açúcar. Lá eu não posso ir. Mas vocês dois podem? Eu sei que vocês vão de vez em quando lá. A obra é assim, irmãos. Aonde eu vou, talvez em Tramandaí, nenhum de vocês pode ir. Mas, no sentido de verão podem, mas de pessoas não. E assim é com todos. Aonde o Misael vai, o Márcio não pode. Por isso que o Espírito usa a todos. O Espírito usa a todos. Basta a gente se colocar, né, e entender que tudo gira em torno do que foi cantado. Calvário, Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por isso, irmãos. Amanhã de manhã, escola bíblica dominical, às 16 horas, culto público. Não? Cancelado. Então, só às 19 horas, culto. Amanhã depois do DVD. Então, a Santa Ceia de manhã. Depois da escola bíblica dominical, não haverá culto, então, às 16. Às 19 será o culto do Dia das Mães, deve ser isso, né? Então o culto deve ter pregador, eventos especiais ali, não sei se com o Ministério das Crianças ali. Então, às 16 não haverá culto, às 19 horas culto em homenagem aos Dias das Mães. E assim, né, para aqueles que ainda têm mãe, viva isso aí, né? Se possível estar perto, esteja. A gente que já tem mãe que partiu, a gente fica em oração pelos nós que estamos vivos, né, os nossos irmãos, irmãs, enfim, os parentes, aqueles que estão perto, e a gente sempre precisa, e eu estou, se vocês se lembrarem, olhem pelos meus, Jorge, Sônia, está difícil de chegar. Crescemos juntos, passamos trabalho juntos, a mãe partiu agora em 2022, e nós, em vez de nos aproximar, Israel, estamos afastados. E parece que entre nós, irmãos, há um abismo. Eu nem peço para Deus abrir porta, Zila, Maiara e todos aqui. Eu peço para Deus abrir uma festinha que dê, né, uma festinha que dê para a gente poder chegar com a palavra do Senhor e quem sabe em um avivamento, né? Eles precisam voltar para a casa do Senhor, não por causa de mim, por causa da própria salvação deles. Porque já eles conhecem o Calvário, todos os 4 que conhecem o Calvário. Então que eles possam receber essa misericórdia ainda, é a minha oração, porque irmãos de ninguém gasta. E encerrando para não ir muito longe, a luta não é contra a carne e sangue. Deus tem me dito isso, é joelho, oração, jejum, que Ele vai fazer o que tem que ser feito lá naquelas cabecinhas, que as cabeças são duras. Irmãos, as cabeças são duras. A gente cresceu junto, com quase 60 anos. Era tudo para nós estar unidos, irmãos. Mas não, o diabo fez uma panela e está fechando a tampa, como alguém diria para hoje pedir. Mas a gente sabe que tem um que pode rasgar essa tampa aí e fazer o trabalho. Vamos colocar em pé, quero convidar aqui o irmão Osmar, estará orando, e o nosso irmão Israel estará ministrando a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé, então, né? Senhor, nosso Deus, Pai amado, Santo de Israel, nesse momento, colocamos o louvado, Senhor, nas tuas mãos aqui, Senhor. Para usar segundo a tua misericórdia para nós, Senhor. Tu sabe, Senhor, que nós precisamos de ouvir a tua palavra todos os dias, Senhor, para ficar na tua presença. Nós pedimos a tua misericórdia na tua Desejo cumprimentar então a igreja, o nosso Senhor, o Senhor Márcio, que nos abençoe. Então, convido então os irmãos para aproveitar que estão de pé, abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 17 em diante. Primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 3, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Deus aqui, dirigindo a palavra a Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento,
durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Versículo 22 a seguir diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, meus irmãos. Até aqui poder ensinar. Louvado seja Deus. Essa palavra, ela me veio ao coração. Eu estava escutando, alguns dos irmãos conhecem, os mais antigos conhecem, aquele pastor que já descansa no Senhor, o Paul David Young Cho. Ele era pastor na Assembleia de Deus na Coreia do Sul, e foi um avivamento naquele lugar, a vida daquele homem, né? Os testemunhos, né? Os vídeos que tem no YouTube ali, de testemunho, de milagre, né? A pregação da palavra. E numa das pregações que eu estava ouvindo, né? Estava orando a Deus, pedindo uma palavra, né? Um trechinho, só um trechinho que ele falou de 3 desses juízos que estão listados nesses textos aqui, né? Então me veio ao coração meditar sobre essa palavra aqui, né? Sobre todo o peso que recaiu sobre a humanidade, né? Claro que aqui tem partes que são, como é que eu vou dizer, assim, que se sobressai além disso daqui, né? Como um peso, como um juízo de Deus, justamente por causa desse dia aqui na terra, né? Da queda do homem, né? Daquela desobediência, que nem o Senhor disse para Adão: agora a terra é maldita por tua causa, né? Não era para ser assim, Deus não fez assim, né? Mas acontecendo isso, o Senhor já tinha a provisão, né? O Senhor já tinha um propósito, né? Antes de acontecer isto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, sobre estes juízos aqui, né? Eu quero então meditar com os irmãos sobre isto, para depois então fazer a aplicação. Bendito seja o nome do Senhor. E a primeira parte do texto lido diz: então disse o Senhor, né, a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher. Claro, meus irmãos, na verdade a esposa o Senhor colocou do lado do homem como ajudadora, né, para ajudar, né? Muita coisa às vezes o homem faz errado justamente por não ouvir o conselho da esposa. Nessa situação aqui, o conselho da esposa, o incentivo da esposa foi para a desobediência. Mas a palavra mostra também a esposa sendo usada por Deus e o homem não dando crédito. É o exemplo de Pilatos ali, né? Aquele homem ali, Deus deu uma oportunidade de livramento para ele, quando ele estava ali para julgar o Senhor Jesus, né? A Bíblia diz então lá num dos evangelhos que aquela mulher mandou dar um recado de Deus para ele: olha, não te envolvas na causa desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas aquele homem então, para agradar os judeus ali, né, para não aumentar o tumulto, e ele percebendo que Jesus era inocente, ele percebeu que os judeus, por inveja, né, o haviam condenado, entregado ali para aquele tribunal. Ele poderia muito bem, na sua autoridade, dizer: não, eu não vou sujar minhas mãos. Ele tinha autoridade para isso, ele tinha autoridade também para acabar com a baderna. Mas o seu senso político
falou mais alto, ele entregou, né? Mas foi benefício para a humanidade, porque o Senhor Jesus mesmo disse para ele no julgamento, né? Nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse concedido. E eu justamente para isso desci ao mundo, né? Para morrer por esta causa. Louvado seja Deus. Mas aquele homem então não ouviu o conselho da esposa, quando a esposa então foi usada por Deus. Então nós devemos analisar, quando o conselho é de acordo com a vontade de Deus, né, nós devemos acatar. Mas no caso de Adão ali, a mulher foi influenciada pelo maligno, né, e foi grande a destruição na terra, né, como tem sido até hoje. Mas o texto prosseguiu. Deus santo e poderoso. O texto diz mais: e comeste, né, da árvore que eu te ordenara que não comesses, né, porque a questão não foi a Eva, né, mas Satanás ali sendo o instigador, o causador. O apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, disse: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Então não importa de quem seja o conselho, se for de acordo com a palavra de Deus, amém, examinamos tudo e retenhamos o que é bom. Mas se for ainda que seja algo sobrenatural, mas que contraria a palavra de Deus, está escrito que seja amaldiçoado. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus prossegue mais dizendo, né, por causa, então, o peso da responsabilidade. Adão ali, ele foi o representante da humanidade, né? O Senhor disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Ele foi o representante ali. Deus não disse isso mais para a serpente, né? Deus não disse isso para Eva, mas Adão ali foi o representante. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos pela descendência, né, se tornaram pecadores. No Romanos 5 ainda, e o versículo 18, a parte A: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O homem então nasce pecador, né? O homem herdou de Adão isso daí, né? E por isso veio o juízo sobre a humanidade e sobre a terra, e atingiu, diz a Bíblia, até a natureza. Os animais, né, a crueldade que há, os animais, claro, eles não praticam o mal consciente, né? Mas há uma crueldade ali, justamente ao efeito da queda. Deus não fez assim antes, mas atingiu, e a Bíblia diz que então até a natureza geme, aguardando a regeneração de todas as coisas. E prosseguiu o Senhor no juízo, dizendo mais ali: em fadigas, né, falando da terra, falou que a terra era maldita, e disse mais: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Na verdade, o trabalho em si, ele foi abençoado por Deus antes da queda. A Bíblia diz mais ali, antes da queda, em Gênesis 2:15, diz o texto: pois tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A maldição não foi o trabalho, mas o peso, entendeu? O contexto que há em cima, a fadiga, né? As dificuldades que há às vezes no trabalho, ali está. Mas antes da queda não foi assim. O peso não era o trabalho, né? Era uma bênção antes da queda, né? Era como quando a gente tem uma hortinha, né? Quem tem uma horta em casa, mas claro, a gente não vive naquela horta, mas a pessoa gosta de cultivar, tem um prazer naquilo ali. Antes da queda era assim, era satisfatório,
Mas aí com a queda já vem as dificuldades. Então o homem tem que suar, né, batalhar para poder se alimentar. E o texto prossegue mais. Ela, no caso a terra, produzirá também cardos, que significa espinhos e abrolhos, ervas daninhas e espinhosas. E tu comerás a erva do campo. É que quando o homem então foi expulso do jardim, claro, a erva do campo o Senhor já havia dado antes também, diz lá no capítulo 1, versículo 29. Mas é que agora o homem então foi privado, estava sendo privado das delícias do jardim, aonde o homem não precisava trabalhar ali, né? O homem apenas desfrutava, né, junto com a sua esposa, né, os benefícios daquilo ali que Deus havia dado, aquelas delícias. Aleluia. Oh, glória. Mas o juízo prosseguiu dizendo, né, no suor do rosto comerás o teu pão, Glória, aleluia. até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E Moisés então ali ele deu uma pausa no juízo, né, e por isso que eu pulei aqueles 2 versículos ali, que fala sobre a vestimenta, né, que o Senhor preparou para eles. E diz mais o texto depois, né, a última sentença ali, no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então quando o Senhor privou o homem, né, expulsou o homem do jardim, né, e privou da árvore da vida eterna, com isso o Senhor então consumou a morte física, para que o homem então não pudesse mais viver eternamente como antes o Senhor havia dado ao homem, né, o caminho da árvore da vida. Havia dito ao homem que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas o homem tinha liberdade para o fruto da árvore da vida eterna. Mas então agora, né, a última sentença ali foi que o homem então ficou evidente, se tornou real a morte física, né, quando o homem foi privado. Louvado seja Deus. Mas então, para nós aplicar, né, o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário, né, agora vem a diferença, né, o Senhor Jesus ele pagou totalmente no nosso lugar, né? A Bíblia diz também que com a queda, né, entrou também as doenças do mundo, né? Tudo isto, né, faz parte daquela sentença quando Deus disse para Adão, né, a terra é maldita por tua causa. Mas o Senhor Jesus pagou plenamente no nosso lugar o preço ali, quando foi moído no nosso lugar, né, não somente nos dando, né, a salvação, mas também o livramento, a libertação de todo o peso do pecado. E o Senhor Jesus pagou totalmente por nós. E a palavra de Deus então nos mostra, quando Deus disse para Adão, né, que a terra é maldita por tua causa, a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, né, Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo foi feito maldição por nós na cruz, né, quando foi pendurado na cruz. A palavra de Deus lá em Moisés já dizia, né, maldito o que for pendurado em madeiro. Mas o Senhor Jesus então, para pagar o preço totalmente, né, o Senhor Jesus, né, ele não foi esfaqueado. Não, o Senhor Jesus ele teve que pagar um preço de sangue. Ele teve que pagar um preço lá na cruz, para pagar o preço total do nosso lugar, tornando-se maldição no nosso lugar. E o texto diz mais: em fadigas obterás dela o sustento da terra durante os dias da tua vida. A Bíblia diz em Isaías 53, e o versículo 3, a parte A, que o Senhor Jesus então, né, naquele episódio lá, naquela circunstância tão dolorosa, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dor, e que sabe o que é padecer.
né, o Senhor Jesus, ele tomou esta dor também que Deus havia determinado como justo juízo sobre a humanidade, mas o Senhor Jesus se tornou homem de dor no nosso lugar. Ele pagou também este preço por nós. O texto prossegue mais dizendo: Aleluia. Oh, glória. a terra produzirá também espinhos, né, ervas daninhas, e tu comerás a erva do campo, né? A Bíblia diz então em João 19, versículo 5, que o Senhor Jesus foi botado sobre ele uma coroa de espinhos, né? Aqueles espinhos ali simbolizam, né, o dano causado, o peso causado também. O Senhor Jesus também tomou sobre si essa circunstância. Aqueles espinhos, a Bíblia diz ali, que quando eles estavam caminho do Calvário, os soldados então teceram aquela coroa de espinhos, mas não era um espinhozinho que apenas arranhava superficialmente, não, era um grande espinho pontiagudo, e o soldado, com a brutalidade total, né, encravou-lhe na cabeça aqueles espinhos, né, de maneira que ele ali muito sofreu por causa disso daí. Mas o preço foi completo. Tudo isso para pagar o preço no nosso lugar. Aleluia. Quando o texto lá de Gênesis disse, na sentença de Deus, no suor do rosto comerás o teu pão, né? O Senhor Jesus, lá no Getsemane, o texto diz mais, lá em Lucas 22, 44, né? Que o seu suor era como gotas de sangue sobre a terra. Né, ele suou não apenas um suor, quando nós, né, lutamos, batalhamos para trabalhar, mas o peso, né, a sua situação ali psicológica, né, o peso que ele havia, o tanto que ele haveria de sofrer, né, ele suou por causa disso sangue, para pagar o preço no nosso lugar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Poderoso. E o texto diz mais: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aleluia. O salmista, né, o Senhor Deus, naquela profecia, no Salmo 22, verso 15, porque assim, né, como o primeiro Adão, então, né, teve de retornar ao pó, né, descrevendo ali no Salmo 22 a cruz do Calvário, né, o seu sofrimento. Esse verso do Salmo diz assim: assim me deitas no pó da morte, descrevendo também, né, confirmando também o preço total, confirmando também a libertação total, que ele pagou um preço para nos levantar do pó. Aleluia. Naquele dia da redenção. Glória a Deus. Aleluia. E a última sentença Aleluia. é que o Senhor colocou aquela espada que se revolvia, para que o homem então não tivesse mais o direito da árvore da vida eterna, né? O juízo que caiu sobre a humanidade ali. No livro de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, o Senhor disse ali: a espada, desperta a espada contra o meu pastor, falando do Senhor Jesus, contra o homem que é o meu companheiro, né? Descrevendo aquela situação ali, quando o Senhor Jesus pagou o preço totalmente. Então, meus irmãos, todo o peso, toda a sentença, a Bíblia diz que aquele que não crê no Senhor Jesus, sobre ele permanece essa ira de Deus. Essa ira de Deus permanece. Mas todo aquele que o aceitar, todo aquele que o invocar, Aleluia. todo aquele que o buscar pela sua misericórdia, Oh, aleluia. o Senhor Jesus pagou o preço total para nos livrar deste juízo, para nos livrar da condenação eterna. O Senhor Jesus pagou o preço total no nosso lugar. Aleluia. A Bíblia também diz que quando o Senhor Jesus, né, expirou, ele expôs ao desprezo todo o principado, toda a potestade, pelo preço que ele pagou. Aleluia. Por isso que quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, Senhor. Diante disto,
não há ser, não há entidade, não há domínio espiritual que o Senhor Jesus não tenha poder e não tenha autoridade para libertar. Basta apenas clamar o seu nome. Basta apenas invocar o seu nome. Aleluia, Senhor. Porque Ele tem o poder para salvar. Ele tem o poder para libertar. Não existe barreira que Ele não possa repreender e desfazer. Mas o que movimenta Deus? Aleluia, oh glória. Como é que o Senhor então se torna benevolente, misericordioso? Né? O que faz o Senhor nos beneficiar? Apenas a sua misericórdia. Oh glória, aleluia. Nada nós merecemos. Aleluia, Senhor. Tudo é por misericórdia. Uma cura, uma libertação, uma porta de emprego. Tudo isso daí o Senhor Jesus tem o poder para conceder. Porque Ele pagou com o seu próprio sangue no nosso lugar. Basta apenas nós se humilhar. Basta apenas o homem se colocar diante de Deus. Basta apenas o homem clamar a Deus. Basta apenas o homem ser sincero com Deus. Basta apenas colocar diante dele, Senhor, e dizer: Senhor, tem misericórdia, resolve tal situação, porque Tu tens o poder e a autoridade, e diz a Tua palavra que é grande a Tua misericórdia. Louvado seja Deus. Basta apenas nós clamar, porque o poder Ele tem, o preço Ele pagou, está nas mãos dEle. Basta apenas nós nos colocar. O homem nada pode fazer por si mesmo. Nós não temos poder nem de se converter se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos dispor a isso. O homem ele não consegue por si mesmo. Mas se o homem clamar a Deus, qualquer pessoa, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor e se colocar diante dele e pedir para ele, ele tem o poder. Aí às vezes o homem não quer depender de Deus. Às vezes a gente acha que a gente pode, mas na verdade a gente pode, mas naquele que nos fortalece. A gente consegue, mas é pela graça de Deus, é pela ajuda do Senhor, é na dependência dele. Qualquer pessoa em qualquer lugar que levar diante dele a sua causa, a sua necessidade, o Senhor Jesus tem o poder, porque Ele pagou com o seu próprio sangue no nosso lugar, na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Vamos orar então, colocar diante dele toda a nossa necessidade, toda a nossa dificuldade. Ele tem o poder. O que compete a nós fazer, a gente procura fazer. Se sair do nosso controle, a gente leva diante de Deus. E o Senhor nos ajudará. Louvado seja Deus. Vamos orar então. Deus bendito. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Ó meu Deus, cada um de nós, Senhor, temos a nossa causa, cada um de nós, Senhor, tem uma necessidade, uma dificuldade. Todos nós, Senhor, dependemos de Ti. Todos nós, Senhor, precisamos que o Senhor seja favorável, Senhor, quem sabe lá em alguma situação. Senhor, nos ajuda, dada a Tua graça. Salva, Senhor, os perdidos, aqueles, Senhor, que nós oramos em favor, aqueles, meu Deus, que nós levamos diante de Ti. Ó, Senhor, as pessoas, Senhor, que nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai, não importa, Senhor, qual é a circunstância, não importa, Jesus, qual é a barreira, não importa, meu Deus, qual é o mal, Senhor, que tem se levantado contra. Deus poderoso, Tu tens o poder, Senhor, e já colocaste por terra toda a potestade, Jesus, todo o principado, todo dominador, meu Deus, na cruz do Calvário. Todos eles foram envergonhados e todos eles têm que se sujeitar à autoridade da Tua palavra. Deus glorioso, toma nas Tuas mãos, Senhor, cada circunstância. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o Teu povo, da vitória, Jesus, pela oração. Assim nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor.
sentar numa igreja, nós vamos fazer uma Santa Ceia. Não será demorada para que possam participar do quinto. Irmã Lisete, irmã Cleusa. Mais alguém que não participou? Irmão? São os três? Lisete, Cleusa. Ronaldo ainda participado? Tá. Eu vou pedir para o irmão Osmar ele ler a palavra da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 22. À frente eu vou ali lavar as mãos. E nós já... Aleluia, oh glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Porque o Senhor Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém. Deus bendito. Vamos nos colocar em pé da nossa igreja? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Pai, Criador do céu. Aleluia, Senhor. Na tua presença nessa noite nos colocamos, Senhor, e rogamos a bênção e a graça, Senhor, sobre todos que estão nesta casa. E também, Senhor, nesta Santa Ceia, abençoa o pão, Senhor, que simboliza o corpo de nosso Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo, que padeceu por nós ali na cruz do Calvário, Pai. Também oramos pelo suco da uva, que simboliza o sangue da nova e da eterna aliança, pelo sangue do Senhor, também na cruz do Calvário, Pai. Te agradecemos por tudo e assim, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Poder sentar, amada igreja? Aleluia, oh glória. Glória a Deus, aleluia. Deus glorioso, Deus poderoso. O texto foi lido, meus irmãos, e o Senhor disse: na noite em que ele foi traído, foi feita uma santa ceia. Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que será moído na cruz do Calvário. E o irmão ministrou na palavra. Foi literalmente moído na cruz do Calvário. Vou participar. Aleluia, oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Na mesma noite, semelhantemente, ele tomou o cálice de vinho e disse: esse cálice simboliza o meu sangue, que será derramado por vós. Sangue da nova e da eterna aliança, feita no seu nome e o nome de Jesus. Eu vou participar. Aleluia, oh glória. Sempre bendito. Aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, vamos colocar em pé, estaremos orando, vamos despedir, lembrando também a Escola Bíblica Dominical de Santa Ceia, e às 16 horas não haverá culto,
e às 19 horas, culto em homenagem ao Dia das Mães. Que Deus abençoe todos vocês, aonde cada um de vocês estiver. Sejam bem recebidos e tudo seja para a alegria, para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos também orar pela Santa Ceia que participamos agora. Vamos Osmar mais alguma vez? O Osmar tem uma live, segunda-feira às 20 horas. Osmar, amém. O irmão Sérgio Cambuim também no YouTube, tem um canal. Irmão Sérgio Cambuim, e edita ali, Israel, louvores, pregação, enfim, textos ali, imagens daqui do culto que foi gravado. Então, isso, meus irmãos. Vamos orar e vamos despedir. Senhor Deus glorioso, Deus poderoso, Pai, no nome de Jesus, agradecemos a tua graça e tua misericórdia. Deus glorioso, nesta noite, Pai, agradecemos os louvores, o ensaio, as orações, a palavra lida, a tua palavra ministrada, Pai, e assim te agradecemos, Deus eterno. Deus glorioso, que fizesse Jesus maldito por nós na cruz, e hoje nós estamos diante de ti, Pai, lavados e remidos, aleluia, no sangue do Cordeiro, e somos chamados teus filhos, Pai. Te agradecemos, meu Senhor, por tamanha graça, meu Senhor, pois não éramos merecedores, mas no nome de Jesus toda a honra, toda a glória pertence a ti, Pai, e assim nos guarda a todos. Dá-nos um domingo abençoado, abençoa os nossos irmãos, irmãs, meu Senhor, com as suas mães, suas famílias, abençoa a todos, Deus glorioso, saúde, graça, e nós te agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus. E todos que amam, Pai, desejo a vida, volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digo comigo, amém. Amém. Se cumprimentem, meus irmãos. Glória a teu nome, Jesus.